Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vou fazer uma live aqui de surpresa. Digam pra mim se vocês estão me escutando, porque hoje é feriado e aqui perto da minha casa tem um monte de barulho assim que vai ter. Então eu quero saber se vocês estão conseguindo me escutar direitinho, se estão me vendo direitinho, se a transmissão tá mais ou menos assim que dê pra me enxergar e me escutar já tá ótimo, né? Então me avisem aí se tá tudo certo para eu poder começar. Hoje eu vou responder algumas perguntas ao vivo que vocês me deixaram aí no decorrer do dia. Claro que eu não vou conseguir responder tudo, então eu vou escolher algumas e as outras eu vou responder depois da live, né? Eu vou deixar aí para vocês assistirem, verem e consultarem, que eu acho melhor, né? Os stories que deixa assim para vocês lerem, que é melhor às vezes do que assistir um vídeo ao vivo. Então, já que tá tudo certo, aqui tá um calor, gente, um calor. Que bom. Eu vou começar então por algumas perguntas, eu vou escolher aqui ao vivo. Eu já dei uma lida, mas assim, apareceu muitas perguntas que eu pensei assim, feriado, né? Vai ter pouquíssima pergunta, mas foi bem o contrário. Teve muita pergunta. Então, vou escolher aqui o que vocês... a primeira, muita gente quis saber como é que tá o meu pequeno aqui. E, assim, a gente tá com medicamentos já começamos a fazer uma terapia mais específica, encontramos uma terapeuta bem bacana e agora ele foi orientado a fazer, a gente vai fazer a matrícula na quinta-feira na sala de recursos de alta habilidade. Então, tá tudo encaminhado, ele tá bem mais calmo, eu acho que agora ele vai conseguir acompanhar a escola, né, a escola nova, o 6º ano, né, que a 5ª série antiga é muito puxada, com muitas coisas novas, então é um desafio muito grande para qualquer um, principalmente para ele. Então, nós estamos bem sim, estamos indo à medida do possível. Outra coisa aqui, eu acho que eu vou fechar um pouco essa cortina, peraí. Porque o sol tá vindo bem na minha cara. Pergunta. Eu vou responder algumas perguntas, depois no finalzinho eu deixo para quem estiver online fazer sua pergunta e tirar suas dúvidas comigo ali ao vivo, tá bom? Então, eu vou fazer assim uma meia hora com as perguntas que já estão aí e depois eu abro para vocês fazerem as perguntas quem estiver ao vivo. Boa tarde para todo mundo que está chegando. Obrigado pela sua companhia, por estar aqui comigo. Vamos lá. Você prefere usar óleos adesivos ou pintar? Quais as vantagens e desvantagens dele? Assim, eu preferia muito mais a pintura. Porque a gente não fica dependendo, né? Às vezes a gente tem medo, porque a gente escuta tanto que às vezes os óleos adesivos dão problema, que estufam, que rugam, que descola, que isso, que aquilo. Eu prefiro mais pintar, mas a praticidade dos óleos adesivos não tem comparação. Então, como eu faço muita lembrancinha, peças pequenas e muita quantidade, os óleos adesivos acabam ajudando muito, né, nessa produção de quantidade. Também pelos modelos, que hoje em dia tem modelos lindos, modelos super diferentes, que talvez eu não conseguiria pintar se fosse só a pintura, né? Eu usava a pintura com a caneta, era uma das poucas pessoas que usava ainda a pintura com a caneta, então era uma coisa muito única, muito minha. Então vai muito da pessoa, né, se adaptar. A gente pode também fazer a pintura com a tinta acrílica, um fundo branco, azul e preto, como eu já ensinei lá no meu canal, mas aí vai do gosto de cada uma. Mas eu acho que hoje os óleos adesivos não tem comparação, é muito melhor. Mais uma pergunta, não vou responder essa aqui, tem algumas perguntas que eu não respondo, né, por educação, porque tem coisas assim que vocês me perguntam que é muito complicadinho a responder assim. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver.
Aqui. O que fazer quando uma cliente encomenda uma peça linda e não gosta? Então, comigo já aconteceu diversas vezes de eu fazer e mesmo combinar direitinho ali com a cliente não gostou de algum detalhe, não gostou do jeito que ficou a peça, mesmo eu tendo já o mostruário, mesmo eu tendo muitos anos de trabalho, ainda acontece. A pessoa às vezes é muito exigente, às vezes ela imagina uma coisa e a gente faz outra. Então, como a gente evita fazer isso, né? Evita que isso aconteça, quando a gente faz assim um questionário bem completo com a cliente e a gente tira todas as dúvidas que ela tem antes no orçamento, antes de começar a produção do pedido dela. Isso evita esses futuros problemas, mas mesmo assim não tem como, né? E aí cabe de você conversar com a tua cliente, ver a possibilidade. Às vezes é preciso cobrar um valor a mais, porque é um tempo que você, né, vai ter que se dedicar ali para você refazer a peça. E às vezes não adianta refazer, tem que fazer outra peça nova. Então, vale de você conversar muito e às vezes chegar nesse consenso. Às vezes não adianta, tem que devolver o dinheiro e paciência. Coisas que acontecem, né? Então, a gente evita que essas coisas aconteçam. Deixa eu ver mais uma pergunta. Ai, meu Deus, isso aqui é muito legal, né? Como é o processo de importação? E qual sua reação ao receber o primeiro pedido internacional? É assim, eu tava pensando sobre isso e, na verdade, o meu primeiro pedido, que foi, assim, mais longe, porque eu sempre, né, trabalhei pela internet. Então, eu trabalhava aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas o primeiro que foi bem longe foi lá em Manaus. E essa minha cliente foi indicação de uma outra cliente. E Manaus a gente pensa assim, é ali no Brasil. Não, demora 30 dias para chegar daqui de Curitiba até lá em Manaus, 30 dias. É mais do que uma encomenda internacional. E naquela época eu não era assim muito preparada, não sabia muito dessas coisas, eu me virava, não pedia ajuda para ninguém, né? Eu fazia o que eu achava. E aquela caixa era uma Chapeuzinho Vermelho, aquela caixa chegou toda amassada, toda deformada, e a Chapeuzinho Vermelho quebrou o pescoço, mas a cliente foi tão querida, tão atenciosa, tão compreensiva, que ela conseguiu colar de novo, e aí ainda ela fez pedidos durante 2 ou 3 anos, até a criança dela crescendo fazer uma cestinha, né? Mas aí todo ano eu mandava para Manaus. E assim, é bem complicada. E eu fui aprendendo a embalar de um jeito que a caixa não deforme nessa viagem de 30 dias. Para os Estados Unidos, eu já mandei para Itália, já mandei para o Vietnã, já mandei para a França, já mandei para a Argentina. Então é tudo a mesma coisa. Hoje em dia a gente tem essa declaração de conteúdo dos correios. É a mesma coisa. A gente chega lá no correio com a nossa caixa bem embaladinha. E aí a gente preenche essa declaração, preenche ali o que tem dentro da caixa, preenche o nosso CPF, que é o nosso endereço. Tem alguns países que precisa o telefone da pessoa que está recebendo, porque às vezes precisa telefonar, então é importante que tenha também o telefone da pessoa. E não tem mistério, é igual uma encomenda normal, sabe? Só que o problema é que é muito caro. É R$117 para mandar daqui até a França ou daqui até os Estados Unidos. E aí acompanhar. É cerca de 15 a 20 dias para chegar, então não demora tanto quanto daqui para Manaus, por exemplo, ou daqui para o Acre, né, que eu já mandei também. Então, não tem muito mistério. Eu me senti, assim, bem valorizada quando eu recebia esses pedidos internacionais e eu sempre fiz, né, com todo carinho, igual eu fazia uma outra encomenda, mas é um reconhecimento do nosso trabalho, né, saber que a nossa peça está sendo valorizada lá fora, porque lá fora não tem, assim, na verdade não tem lugar nenhum, né, artesã como a gente, que cada uma é única, mas lá fora, no exterior, é muito difícil ter esse tipo de biscuit que tem aqui no Brasil, então lá é muito mais valorizado, né.
Foi muito legal, muito bacana. Hoje em dia eu não aceito mais. Eu acho que é uma dor de cabeça. Às vezes a alfândega, eles abrem a caixa e acaba quebrando as peças, então eu prefiro não mandar. E o lucro não é lá grandes coisas, então prefiro ficar aqui no Brasil, já tá ótimo. Deixa eu ver mais uma pergunta. Muita pergunta de massa. Deixa eu ver. As dicas de isopor, giz pastel, deixa eu ver aqui. Vou começar minha faculdade de pedagogia. Você acha que é possível conciliar as duas coisas, biscuit e pedagogia? Eu acho. Inclusive, eu sempre indico para quem entra em contato comigo, que tá com medo de largar a profissão, tá com medo de que o biscuit não dê, né, o sustento da família. E assim, não dá mesmo. Ele demora uns 2, 3 anos pra gente começar a ter uma agenda cheia, pra gente ter um volume na agenda que não precise mais tanta divulgação, tanto empenho da gente, da nossa parte. Então, às vezes a gente não pode esperar 2 anos, né? Quem assistiu lá o meu vídeo, o último vídeo que eu postei da minha história, viu que eu tinha começado com biscuit e depois de 3 anos eu fui largar, né, o meu trabalho para daí investir no biscuit. E mesmo assim, depois de 1 ano que eu larguei meu trabalho, depois de 1 ano que ele me deu retorno. Então eu esperei 4 anos. E foi muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, sabe? Corri atrás, eu estudei, eu não esperei que as pessoas viessem e me dessem a fórmula mágica. Eu trabalhei muito, gente, foi assim 18 horas por dia. E sábado, domingo e feriado. Hoje que eu tenho o privilégio de sair assim 2, 3 vezes por semana e ter uma carga horária menor. Mas foram anos de, né, plantando a sementinha para que hoje eu pudesse colher. Então, é possível sim. Trabalha aí na pedagogia, né, que você tem aí 4 horas, aí tem mais o estágio. E final de semana você trabalha com artesanato. Até você engatar e você sentir se você tem essa vontade de trabalhar só com artesanato, você larga uma coisa para ficar só com o artesanato, né? Mas não dá para arriscar assim na louca, fazer as coisas assim, só porque você acha que as pessoas estão trabalhando e que tá tudo certo e que pra você vai dar de um dia pro outro. Não é mágica, é muito trabalho. Deixa eu ver aqui mais sobre o cubo. Você pode dar dicas de como conseguir se organizar a rotina do trabalho com um bebê de 1 ano e 7 meses? Menina do céu! Bebês precisam de atenção até os 4 anos. Os nossos filhos estão em formação, inclusive da personalidade. Os médicos dizem que até os 7 anos, né? Então, mas a partir dos 4 eles começam a ficar mais independentes, que a gente consegue colocar numa escola mais tranquilo e que daí a gente consegue ter pelo menos 4 horas, né? Enquanto eles estão na creche, na escola, a gente consegue trabalhar um pouco. Enquanto isso, minha filha, cuida do teu bebê. O teu bebê é a tua prioridade. Não fique achando que você vai conseguir trabalhar que nem eu trabalho, por exemplo, que os meus filhos já são grandes. Não se compare. Respeite os teus limites, respeite o teu organismo que precisa descansar, precisa ter energia para cuidar desse bebê que 1 ano e 7 meses está aprendendo a andar, está aprendendo a conhecer o mundo e tá no desfraude, precisa da tua atenção. Então, às vezes, você abre mão, quer trabalhar, deixa de dar atenção pro teu filho, e isso vai causar um trauma que depois é muito difícil de curar. Então, não vale a pena, sabe? Não vale a pena. Trabalhe dentro do teu limite, pesquise bastante, estude bastante, faça bastante curso, light, assim, sabe, devagarinho, dentro do teu tempo. Peça ajuda também para as pessoas da tua família, para cuidarem do teu filho e você conseguir trabalhar um pouquinho, mas é passo lento. Não queira exigir uma carga horária de 8 horas por dia com um bebê de 1 ano e 7 meses. Não dá, sabe? Depois dos 4, aí você já pode pensar a trabalhar. Com mais
Aí você pode ficar, né? Opa! Apertei ali. Apertei errado, gente. Não vou responder essa pergunta, não. Deixa eu ver aqui. Nossa, quanta coisa, gente, aqui. Vivi, já tiveste um problema de saúde no meio da confecção da encomenda? Conta pra gente como foi. Sim, muitas vezes, principalmente quando acontecia isso de me sobrecarregar e ainda mais com as crianças pequenas. Então, quando eles estavam menores, era muito recorrente, principalmente no inverno. Aqui em Curitiba é muito frio e aí muito úmido e a gente acaba ficando com gripe, uma dor de garganta. Eu tinha muita dor de garganta. E eu tinha que trabalhar porque minha agenda vivia cheia e eu não tinha tempo nem para respirar. Então era horrível, horrível. Não tinha tempo assim de ficar doente um dia. Então eu me sentia culpada de descansar. Eu não podia, ficava nessa neura e nessa pressão, nesse estresse, porque eu precisava trabalhar, porque eu precisava de dinheiro, porque eu precisava sustentar a casa, eu ficava nessa neura. E aí abri mão de tudo, inclusive da minha saúde. E é assim que eu falo sempre para minhas amigas. Se você não para, o corpo para por você. Então, se você não presta atenção que as coisas estão passando do limite, você vai ter uma dor, uma gripe, alguma coisa que vai te deixar de cama. E a gente acha assim, é só uma gripe, mas tem gripes assim fortíssimas, que a gente fica 3, 4 dias de cama. E como é que a gente vai trabalhar, né? E aí que acontece que a gente precisa desse lastro de segurança, que eu já ensinei lá no meu canal, que quando a gente marca uma encomenda na nossa agenda, a gente sempre precisa ter bastante antecedência, né? A minha agenda agora tá fechada porque eu já fechei até o meio do ano, então eu quero adiantar alguma coisa para eu conseguir ter um período menor de espera, mas assim, 3, 4 meses de espera. 2 meses eu já acho que é o suficiente, sabe? Então, se por exemplo, a cliente compra hoje para uma festa de abril, né? E você não conseguiu trabalhar hoje, eu sei que amanhã eu vou conseguir, né? Porque eu tenho esse lastro de segurança. São datas que a gente deixa estrategicamente sem nenhuma encomenda ali, porque se caso aconteça alguma coisa, eu consigo recuperar essa data. Então a gente sempre precisa deixar pelo menos uma semana em cada mês vaga, sabe? Se a gente não ocupou essa semana, a gente vai fazendo as encomendas que aparecem, né? Mas a gente sempre tem que ter esse lastro de segurança. Por isso também, né, que aconteceu aquele negócio de estourar a minha agenda, porque eu não me planejei direito, as minhas datas ficaram muito uma em cima da outra e acabou estourando, enfim. Foi bem complicadinho. Deixa eu ver, muita gente perguntando de cubo de MDF, eu vou fazer um vídeo, gente, especial só sobre cubos, tá? Então, não adianta eu responder aqui porque eu tenho que mostrar, né? Não adianta ficar muito na teoria. Tem coisas assim que é meio complicado. Ah, meu Deus, deixa eu ver. Ah, e as perguntas é boa, hein? Pergunta estratégica. Como você faz para conquistar os clientes? Faça um bom trabalho, meu cuco. Como você faz para conquistar os clientes? Faça um bom trabalho e não consigo encomendas. Então, assim, se você está fazendo um bom trabalho, um trabalho com peças que vende, você está tendo um bom preço, um preço dentro do mercado, você está tirando boas fotos, está fazendo boa divulgação, é impossível que você não esteja vendendo. As clientes, elas aparecem, né? Se a gente não está vendendo, alguma coisa está errada. E aí a gente precisa ter esses olhos críticos para saber onde eu estou errando. Ou é a peça que não é adequada, talvez não é esse trabalho que você esteja fazendo que vai te trazer o retorno, talvez seja um outro trabalho, uma outra peça, um outro nicho. Muita gente fica nas festas infantis, mas aí tem o casamento, tem a maternidade, tem batizado.
tem os potes de cozinha, os utensílios, na maternidade tem os quadros de bebê, tem uma infinidade de coisas. E às vezes a gente quer insistir em topo de bolo, que o mercado está lotado de coisas. E aí você vai acabar entrando na concorrência, porque você está fazendo sempre as mesmas peças, do mesmo jeito, tirando as fotos iguais às suas, né, concorrentes, vamos dizer assim, mas eu acredito que tem espaço para todo mundo. Mas dentro do mercado de biscuit, tem muita gente oferecendo topo de bolo, oferecendo lembrancinha, oferecendo um trabalho de qualidade, com muitos anos de mercado, que já tem, né, clientela assim, garantida. E aí você vai entrar dentro desse mercado. Como que você vai entrar nesse mercado? Você vai ter que ter um diferencial, você vai ter que ter alguma coisa que se destaque. Então, ou pode ser uma peça bem trabalhada. No começo a gente não tem muita qualidade, a gente não sabe fazer direito, as coisas ficam meio tortas assim, né? Mas às vezes a gente tira uma foto que valoriza o que é de bom na nossa peça. E aí aquilo chama atenção. Ou a gente faz uma peça que tá bombando o tema. Por exemplo, agora, sei lá, a festa da melancia ou a festa da chuva de amor. E aí eu faço uma peça que estoura, sabe? A nossa peça de ouro, que vem um monte de cliente. Você tem que sempre buscar mudar, aperfeiçoar e continuar trabalhando, porque só vai encontrar a tua peça de ouro se você trabalhar, se você fizer e você não desanimar no meio do caminho. Então, se você não consegue encomenda, alguma coisa tem errado. Ou é teu preço que está muito fora, ou é o teu trabalho que está muito igual. E aí, se o teu trabalho está muito igual, a cliente acaba querendo comprar mais barato, ou é a tua foto que precisa mudar o cenário, mudar o jeito de tirar foto, ou é a divulgação que não está sendo legal, precisa mudar a divulgação, precisa divulgar mais, né? Então, são vários pequenos detalhes que acabam fazendo a gente não vender, né? Então, precisa pensar nisso. A peça de ouro, ela vem quando a gente menos espera, num dia de muita inspiração, a gente olha e fala assim, vou fazer uma peça diferente. Ou a cliente mesmo pede alguma coisa diferente que a gente nunca fez e aí a gente está muito inspirado, a gente faz de coração, né, com todo carinho e aquela peça transborda na nossa agenda. É muito interessante, já aconteceu 2 vezes comigo e eu vejo muitas colegas assim que tem uma peça que é a peça que trouxe a agenda cheia. Mas tem que fazer, não adianta você ficar só pensando, né, tem que trabalhar. Deixa eu ver aqui mais. Ai, não sei se eu vou responder essa. Ai, meu Deus. Tem umas perguntas que não dá pra responder. Deixa eu ver. Aqui. Vive como dizer ao cliente que você não trabalha com determinados personagens ou temas. É só dizer não, né? Teve uma colega que perguntou assim, como é que eu faço pra falar para cliente que eu não faço esse pedido por causa da minha religião. Gente, saber dizer não, saber direcionar o seu trabalho vai fazer toda a diferença no teu lado profissional. Se você aceitar qualquer coisa, toda hora, o tempo todo, para qualquer cliente, e você ficar sempre fazendo o que as clientes quiserem, você acaba não tendo profissionalismo, você acaba não tendo confiança no teu trabalho, né? Quem vai passar essa confiança para o cliente é você. E se eu decidir que vou trabalhar com festas infantis, com lembrancinha e topo de bolo, eu só vou aceitar isso. Como que a gente fala para cliente? Eu tenho ali aqui no meu teclado, tem uma parte ali que eu consigo salvar, aprendi com o Pierre a salvar essas frases assim que ficam dentro do teclado, aí eu só aperto e copio e colo. E eu sempre falo assim, infelizmente não faço esse tipo de trabalho, meu trabalho é mais voltado para festas infantis. Desculpe. Pronto. E a cliente vai entender. Ah, tá, ok. É só isso. É só dizer não, de um jeito, né, mais cordial. Ou assim, não faço esse tipo de tema, não faço esse tipo de peça, ou não faço
esse tema, na verdade, né? Porque teve uma colega, uma cliente que me fez um orçamento esses dias da macho e urso. Falei, desculpa, não faço esse tema. Tudo bem, sabe? A cliente, ela vai entender que você não faz, que esse não é o teu trabalho. E tá tudo bem. É só saber dizer não. É só dizer não, né? É fácil, simples assim. Mas aí acontece que a gente tem medo. Medo de dizer não e perder a cliente. E se outra cliente vem e diz não, gente, eu tô com a minha agenda fechada fazem 2 meses já. E eu falo não, sei lá, umas 10, 15 vezes por dia. Por dia. É triste. Eu tô perdendo dinheiro. Mas, na verdade, eu tô direcionando meu trabalho. Porque não adianta pegar mais do que eu posso e aí deixar aquela cliente na mão, ou pegar um tema que eu não me identifico e aí acabar fazendo um trabalho de qualquer jeito só para atender a cliente. Então eu acho que a cliente vai encontrar uma artesã mais capacitada que eu, vai fazer o pedido dela melhor que eu e pronto, simples assim, né? A gente precisa direcionar, saber dizer não, é direcionar o nosso trabalho para ser mais profissional. Deixa eu ver. Os materiais, agradecendo, muitos elogios, obrigada, gente. Aqui. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Nossa, tá muito calor hoje. Você demorou muito para desenvolver paciência e esperar partes da peça secar antes de montar? Sim, quem nunca, né? Quando a gente começa, assim, eu acho que essa parte é a parte que mais precisa aprimorar. Porque a gente quer ver a peça pronta e a peça não fica legal porque ela despenca. A gente quer terminar tudo para ver tudo pronto logo. Essa ansiedade de ver pronto tudo logo, porque daí eu quero fazer outra coisa ou pegar outra encomenda e quero ver, né, as coisas tudo no seu lugar antes de esperar a etapa de secagem. Eu acho que isso que separa, tem uma colega que vai, eu vou escolher a pergunta dela depois, que fala assim, como que a gente sabe quando a gente passa para ser profissional? E uma das coisas é isso, é saber respeitar as etapas de secagem do biscuit. Na costura, quando fui aprender a fazer a costura, o feltro, né? Também tem etapas. Eu não posso costurar uma certa parte se antes eu não fizer a outra. Porque senão fica tudo desengonçado, as coisas não funcionam. Então, no biscuit é a mesma coisa. Primeiro eu faço a cabeça, deixo secar, para depois colocar isso, para colocar aquilo. Se eu tenho que fazer um boneco em pé, né, com um pezinho só, e ele tem que ficar equilibrado, eu tenho que fazer o pezinho, deixar secar. Tem que fazer a perninha, deixar secar. Porque daí eu vou conseguir colar, aquilo vai ficar paradinho. Se eu apressar as coisas e fizer tudo de qualquer jeito, rapidinho, só porque eu quero ver aquilo pronto, não vai funcionar. Esses dias eu tava passeando lá no grupo. Eu tô sempre passeando lá no grupo quando não tenho nada pra fazer. Vou lá no grupo de biscuit, olhar as coisas que estão acontecendo. E aí tinha uma colega reclamando da minha aula de balanço, que não tinha ficado legal, que tinha ficado torto, despencou, porque ela não esperou a etapa de secagem. Mas ela não falou isso na postagem, né? Deu a entender que eu não tinha ensinado direito a aula para ela. Mas eu expliquei muitas vezes dentro do vídeo e também no vídeo depois daquele, da aula do balanço, né? Que tem o tronquinho, né? Com a bonequinha ali balançando, que tem que esperar secar. Às vezes são 3 dias de secagem para secar o biscuit inteiro, por dentro também, porque às vezes ele seca só por fora. E aquilo não funciona. E aí despenca. E aí eu não sei o que está acontecendo. E a gente fica desesperado, porque a gente não contou que são 3 dias de secagem. A gente quer fazer em um dia, né? De um dia para o outro. E aí a gente enche a nossa agenda, faz um monte de pedido, porque a gente não calcula esse tempo de secagem. Então isso é é um passo muito importante. A gente aprende a ter paciência. A gente aprende com o tempo, porque de tanto a peça despencar, de tanto dar errado, a gente aprende que tem que esperar, que a gente cansa,
daquilo não dá certo, né? O biscuit é super paciência, não tem como. E a gente vai aprendendo com o tempo, sabe? Deixa eu ver aqui mais. Já aconteceu de você, ao guardar as massas em saquinho, acabarem grudando? Grudando, não. Mas secando sim, ressecando, e também eu tive muito problema com a massa mofando. Então eu guardo aqui na minha... Eu tenho uma prateleira aqui, né? E aí eu guardo assim, eu tinjo a massa e eu guardo dentro desse saquinho, e daí eu coloco dentro de outro saquinho, e aí eu uso, né? E às vezes se eu faço assim, separo todas as massas que eu vou usar durante a semana. E aí, quando eu vou começar outra encomenda, eu vejo tudo que eu consegui ali usar, vejo o que sobrou, vejo o que ficou duro, jogo fora, faço outra remessa para outra encomenda. Então, às vezes, dependendo da marca que você usa da massa, ela resseca mais rápido. E aí você tem que usar mais rápido. Às vezes a massa que você usa, ela é mais grudenta, então tem que sovar, apertar, assim para ela começar a ficar um pouquinho mais dura. Às vezes sovar com creme também ajuda, né? Mas isso a gente vai aprendendo com o tempo também. A marca que a gente usa na massa, ver que marca que a gente gosta mais, ver qual que se adapta melhor à nossa secagem. Então, tudo isso também é com o tempo que a gente aprende a lidar com esses negócios de massa. É muito complicado. Porque se a gente não tiver a massa legal no nosso trabalho, o nosso trabalho não vai, né? Deixa eu procurar mais uma pergunta. Muitos elogios. Se eu tenho religião, não tenho religião. Toda semana recebo essa pergunta. Pergunta assim: vive na minha cidade ninguém valoriza, vive na minha cidade ninguém compra de mim. Ah, na minha cidade as pessoas reclamam do meu preço. E aí, claro, você não costuma receber pedidos aí dessa cidade? Não. 99% dos pedidos que eu recebo são de fora, ou de São Paulo. Eu recebo muito do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, às vezes do Rio Grande, mas geralmente é Rio, São Paulo e Minas Gerais. Muitos pedidos daí. De Curitiba eu recebi um pedido esse ano, e assim, a cliente reclamou bastante do preço. E ela reclamou bastante do modelo, do tamanho, reclamou de um monte de coisa. E assim, aqui em Curitiba ela não vai achar outra pessoa igual a mim, né? E não pagou frete, porque vem buscar na casa... Eu não deixo vir buscar no meu ateliê, vai buscar na casa da minha mãe. Mas mesmo assim, a pessoa reclama muito. Então nem gosto de vender por aqui, não faço questão. Tem muita gente que me procura, muita gente que me valoriza. Por que eu vou ficar correndo atrás de gente que não me valoriza? Né? Então eu quase não recebo pedidos aqui da minha cidade, muito de vez em quando. E o que eu vendo aqui na minha cidade eu entrego por frete. É muito difícil receber alguém, elas têm que pagar frete do mesmo jeito, né? Aqui, essa pergunta é legal. Como você se organiza financeiramente para dar conta de uma casa e comprar materiais para o biscuit? Quando a gente vai montar o preço, a gente precisa ter bem claro que dentro desse preço eu tenho o meu salário, o meu lucro, né, a minha parte. Eu tenho a parte que eu vou comprar o material para fazer essa encomenda, fazer essas peças. E a terceira parte é a reposição de material, reposição de alguma coisa, fica para o ateliê. Então, são 3 partes que a gente precisa ter bem claro. Tem também a parte assim, nessa parte do ateliê, eu preciso pagar as contas, né? As contas do ateliê, conta de água, as contas do microempresário, né? Do MEI, do DAS, que a gente paga sempre, do imposto. No meu lucro, e aí eu tenho que também me organizar.
Então, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Mas assim, um topo de bolo, vamos dizer, que seja R$100, desses R$100, quanto fica para mim, né? Quanto que eu vou comprar de material? Quanto vai ficar para o ateliê? Então, é muita organização. Foram durante muitos anos anotando, tendo livro caixa, entrada e saída, o que eu gastava, o que eu repunha, para daí eu entender o que ficava para mim, o que eu tinha de lucro. Fora que tem o frete, né? Que as minhas clientes também pagam frete. Então, dentro desse dinheiro ainda tem o frete que elas pagam. E aí, assim, por exemplo, eu recebo em 2 vezes. Dentro dessas 2 vezes, o primeiro pagamento eu compro material. E o segundo pagamento eu deixo para pagar o frete. E aí o que sobra fica para mim. E dentro desse fica para mim, eu preciso me organizar para repor algum material aqui e para pagar as minhas contas de casa. Então é uma organização, é uma disciplina muito grande que a gente tem que ter, né? Eu ensino isso lá no meu canal, já fiz várias vezes de como montar o preço e como se organizar. Inclusive eu tenho um vídeo falando só sobre isso. Eu acho que são 20 minutos falando só sobre organização financeira, tá? Muita gente que entra aqui nos meus stories para fazer as perguntas não conhece o meu canal, não conhece o meu trabalho, então muita gente não sabe, né, que tem os vídeos lá, que tem que pesquisar e tudo, por isso que às vezes as perguntas ficam bem repetitivas, e aí é bem chato até pra mim, porque é muito cansativo ficar, né, respondendo essa coisa. Deixa eu ver. Que difícil. Não sei qual que eu pergunto. Deixa eu ver. Vamos lá. Pois é, mas às vezes as pessoas não assistem os vídeos, aí vem perguntar as coisas de lá, mas enfim, né? Boa tarde, lindeza. Quantas encomendas mensais você recomenda para quem está iniciando? Eu fazia, no começo, 1 encomenda por semana, 2 por semana, e aí vai aumentando gradativamente. Se você está começando agora, você ainda está se adequando à massa, está ainda formando os teus tamanhos, fazendo os teus modelos, aumentando o teu mostruário, você está ainda engatinhando. Já pensou se você começa, você tem 1 ano de biscuit e a tua agenda enche? Você não vai ter preparo para atender esse volume muito grande, vai ficar desesperada, vai ficar desorganizada, então vai virar um caos a sua vida, que é uma coisa boa ter agenda cheia. Mas se você não estiver preparada, aquilo ali vira uma coisa ruim, porque é muita responsabilidade, é muita dedicação que você tem que ter e às vezes as pessoas não estão preparadas. Então tem que começar devagarinho. Pega 1 encomenda por semana, 2 encomendas por semana, 3 encomendas por semana e aí vai aumentando devagar, aos poucos. Não queira fazer mais do que você pode, né? A gente sempre começa um passo de cada vez, porque senão as coisas acabam saindo assim, né? Vira coisa ruim em vez de ficar uma coisa boa. Deixa eu ver aqui. Você só compra massa branca, né? Sim. Daí você vai tingindo e dando as cores que você precisar. Sim. Muita gente me perguntou que marca que eu gosto de usar, como que eu tinjo. Toda semana também tem esse tipo de pergunta. E as cores, que cores que eu uso. E assim, eu prefiro comprar massa branca, porque dentro da massa branca eu compro também algumas coloridas e aí eu misturo. Porque a massa branca, ela é a base de tudo. Tirando o vermelho e o preto, o resto tudo a gente faz com massa branca. Então, o vermelho e o preto e o marrom, que eu acho muito difícil de fazer, essas 3 cores eu compro prontas, tá? E aí as outras cores, eu compro algumas cores, compro pronta, misturo com o branco. E às vezes eu pego a tinta óleo e misturo com o branco. Pra mim é muito mais fácil do que fazer com a tinta natural, que além de tingir com a tinta a óleo, ainda tem que colocar o branco. Porque senão, se eu tingir só com a massa natural, ela fica meio transparente, não gosto. E o meu estilo de trabalho é esse. Então eu uso sempre
a massa branca com alguma tinta ou às vezes misturo com a massa pronta já. O melhor era ter assim a massa pronta da cor de pele que eu uso, tirar do pacote e usar, mas não é. Eu sempre faço uma misturança lá pra ficar do jeito que eu gosto. Deixa eu ver mais uma pergunta. Qual a sua capacidade de produção semanal? No tempo de loucura, quando eu tinha assim, um volume muito grande de produção, não sei nem como é que eu conseguia naquela época, eu trabalhava um pedido por dia. E às vezes eram 2 pedidos por dia. Então eu trabalhava todo dia, o mês inteiro, sábado, domingo e feriado. Então eu trabalhava 30 pedidos no mês. Às vezes eu via que tinha mais que 30 pedidos no mês que eu tinha fechado. E aí eu tinha que dar conta daquilo, né? Então era muito puxado, era loucura que eu tava fazendo. E aí não aguentei, né? Teve um momento que eu tive que parar, reorganizar minha vida, porque eu não tinha tempo para nada. Não conseguia fazer nada fora de casa, né? Não conseguia sair, não conseguia ter um momento para assistir televisão. Eu não assistia nada. Eu trabalhava, acordava de manhã, trabalhava e deitar trabalhando, sabe? Acho que até sonhava que estava trabalhando. Então isso é muito ruim, porque não é essa vida que a gente quer. A gente quer um equilíbrio, né? A gente quer ver as crianças crescerem, a gente quer estar junto com eles, a gente quer ter um momento para passear, a gente quer levar na escola, quer ter um momento também pra gente fazer nada. Então ter esse equilíbrio é importante. E eu tive assim que ter um baque muito grande, que foi quando estourou a minha agenda, que eu parei e pensei, não quero mais essa vida pra mim. E aí eu tive que reorganizar e me colocar... ter muita disciplina, meta, né, um objetivo da vida que eu queria ter. Então, eu queria ter 2 dias só para mim. Eu queria ter um tempo dentro do meu dia que eu sentasse no sofá e conseguisse assistir televisão. Então, foram muitos anos assim, num estresse, em uma pressão muito grande, de fazer 5, 6 pedidos, 7 pedidos por semana. E hoje eu faço um pedido por semana, um pedido grande, mas eu faço com mais qualidade, eu cobro mais e no fim do mês eu recebo a mesma coisa do que aquela loucura que eu fazia de pegar 7 pedidos por semana. Eu diminuí o pedido que eu recebo e aumentei o preço que eu cobro. E olha, gente, tem cliente que tá em fila de espera, cliente que reclama que eu não consigo atender e não falta cliente. Então, esse negócio de aumentar o preço porque eu tô com medo, eu também tinha. Mas aí eu pensei, é essa vida que eu quero ter? Se fosse assim, então eu não teria largado, né, o meu concurso. Eu teria ficado lá dando aula de professora. Eu não larguei a minha profissão de professora para ficar aqui trabalhando de graça, né? Não foi esse o objetivo. Foi o objetivo de eu querer ganhar mais do que eu ganhava lá. Então, eu tive que ter, assim, muito... parar e fazer uma autoanálise, sabe? Se era essa a vida que eu queria pra mim. Às vezes, o dinheiro não vale a pena, sabe? Muito dinheiro, às vezes a gente fica meio estressado porque a gente tem limite, né? O nosso trabalho artesanal, ele é limitado. A gente não pode tudo. E respeitar esse meu limite também foi um aprendizado. Deixa eu ver. Que mais? Deixa eu ver mais uma pergunta. Não sei responder. É possível fazer uma escultura articulada toda em biscuit? Deve dar certo, mas não é meu tipo de trabalho. Eu não gosto de falar de coisa que eu não faço, sabe? Então, por isso que eu não respondo esse tipo de pergunta, porque é muito fora da minha realidade. A tinta, eu uso tinta óleo para tingir... Ai, meu Deus. Eu evito de falar de parceria porque quando a gente faz a parceria, o nosso nome está vinculado com a empresa. Então, é falta de profissionalismo eu falar as partes negativas que tem de fazer uma parceria, né?
Mas algumas pessoas estão pedindo parceria. Vivi, você acha vantagem? Se for as blogueiras que você está falando, é uma experiência válida. Só que você tem que pesquisar muito para ver se essa blogueira, essa pessoa que está te oferecendo parceria, ela vai te dar um retorno. Porque às vezes você dá o produto para ela e ela não posta, ela não te dá um retorno, ela não marca o teu nome, ela fica com a peça e você entra em prejuízo. Então é muito complicado, você tem que pesquisar muito. Eu não tive a necessidade de ter uma parceria desse tipo de blogueira. Eu tenho as parcerias das empresas, né? Que a gente tem essa troca de divulgação. Eles mandam os produtos e eu faço divulgação. Mas esse tipo de parceria de blogueira, para mim, que já tenho um tanto ali de caminho já, e eu já tenho clientes, eu não acho que vale a pena. Mas para quem está começando, sempre pesquise muito para não entrar, né, entrar pelo cano. Ai, ai, ai. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver esse aqui. Oi, Vivi, o que fazer quando uma cliente envia uma foto e diz que quer igual? Eu não faço. Primeiro que eu nem respondo, porque eu já perdi minha paciência com esse tipo de pessoa. Mas, assim, eu já tenho um leque muito grande de produto. A pessoa não precisa vir com uma peça de outra artesã para pedir para mim, mesmo que seja um tema novo, porque ela vendo ali o meu trabalho, ela já sabe como é que vai funcionar, ela já sabe qual que é o resultado que eu vou fazer. Agora, se você está começando, você não tem assim muita variedade de produto e você ainda não tem muito trabalho que ela possa ter, né, essa noção de uma criação de uma peça nova, de um tema novo que você ainda não fez, é interessante de você fazer a tua amostra. Faz assim, pede uma semana, se você tiver interesse, porque às vezes a gente pega uma peça que vai trazer outras clientes também, né? Por exemplo, se eu não tenho nada de unicórnio, eu sei que o unicórnio tá na moda. Então, se alguém quer pedir unicórnio, eu vou ter que fazer uma peça de unicórnio para a pessoa ver que o meu unicórnio é aquele, né? E se ela se interessar, fazer o pedido. Então, eu acho interessante você dizer para a cliente que daquele jeito você não faz, que peça artesanal, cada uma tem o seu estilo, e que se ela tiver interesse, você pode fazer uma amostra. Dentro de uma semana você manda para ela, se você quiser, a foto, né? Não vai mandar a peça, porque senão ela não devolve mais. E faz a tua amostra, né? Se você tem interesse. Agora, igual, não adianta que não faz. Nem a gente que, se a cliente me manda uma foto minha, eu também não consigo fazer igual. Aí é muito complicado, né? Eu vou responder mais uma pergunta e aí eu vou abrir para as perguntas de vocês, tá? Que vocês estão por aí. Deixa eu ver, o olho adesivo, a marca. Essa é interessante. Qual a maior dificuldade de uma artesã que já é de sucesso, como você pode enfrentar? Vocês acham que ter uma agenda cheia, ter bastante retorno, ter bastante curtida, ter bastante gente assim que entra em contato, que elogia, que não sei o quê, é ser uma artesã de sucesso? Se isso pra você é ser uma artesã de sucesso, então tudo bem, eu sou. Mas você acha que só porque eu tenho uma repercussão, que eu sou uma pessoa pública, que eu tenho uma repercussão no meu trabalho um pouco mais de longo alcance, que eu não vou ter problema? É bem pelo contrário, né? Com o passar do tempo, eu aprendi a lidar com as dificuldades. Então, vamos dizer assim que eu tenho as mesmas dificuldades de quem começa, só que eu sei lidar. Para mim ficou muito fácil eu saber entender que tipo de cliente que eu quero e dizer não para cliente que eu tô vendo que ela não vai valorizar. Eu nem dou bola, sabe? Sim, a gente aprende a ter uma confiança tão grande na gente que essas coisas não nos afetam. E aí a gente não... Essas dificuldades, elas ficam muito pequenas.
Dificuldades assim, a cliente tem uma expectativa muito grande, porque como a gente tem um alcance muito grande, às vezes ela acha que é uma coisa maravilhosa e não é lá grandes coisas, é uma peça comum, né? Pode ter uma qualidade maior porque eu tenho muitos anos fazendo aquilo. Mas sei lá, às vezes as pessoas se frustram também. Eu tenho que cuidar também com a minha agenda, preciso cuidar muito para não acontecer isso que eu falei agora há pouco, de colocar mais do que eu posso dentro do meu limite. Vocês sabem que eu tenho um limite agora muito diminuído, né? Porque eu tô atendendo as minhas crianças, então o meu tempo de trabalho diminuiu, a minha carga de horário para trabalhar diminuiu. E aí eu preciso cobrar mais. E aí eu preciso ter uma confiança muito grande de que eu vou vender. Esse medo de que eu tô aumentando a minha peça, o preço da minha peça e não vou vender, isso não pode existir. Porque como é que eu vou fazer? Né? Eu não posso trabalhar mais do que eu tô trabalhando. E daí como é que eu vou viver? Eu tenho que pagar minhas contas. Então, para eu receber aquele salário que me sustenta, eu preciso aumentar o meu preço e confiar no meu trabalho. Eu tenho medo, como vocês todas têm, né? Eu tenho receio também, tenho dificuldades como todo mundo, só que eu sei lidar melhor por esse tempo maior de trabalho que, né? Isso já não me atinge mais. Já não me incomodo com cliente, já não me incomodo com crítica, já não me incomodo com um monte de coisa que pessoas que estão começando ainda não sabem lidar, né? Deixa eu ver mais uma última pergunta e eu vou abrir para vocês, tá bom? Deixa eu procurar uma coisa bem bacana aqui. Aqui. Qual a melhor parte e a pior de todas as etapas do seu trabalho? A melhor parte é ver tudo pronto. É a hora de tirar foto, que eu vejo ali e eu fico orgulhosa do que eu fiz. E ficar pensando assim, nossa, quanto que eu evoluí como artesã, como pessoa. Essa é a melhor parte. Eu tenho medo de quando eu mando a foto para cliente ainda dar um pouquinho de medo e falar assim, ai meu Deus, será que ela vai gostar? Sabe? Mas eu confio, né, lá por dentro e falo assim, ela vai gostar. Vai ter que gostar. Eu fiz ali do meu jeito, né, vai ter que gostar. Mas eu ainda tenho medo. A pior parte de toda é amassar, tingir a massa. Eu queria muito que a massa já tivesse tingida, que eu tirasse do pacote e já usasse, mas não é a realidade, né? Eu ainda estou sofrendo muito em encontrar uma massa que não mofe, uma massa boa de trabalhar, ainda estou com essa dificuldade. Mas eu acho que é pior, porque a hora que a gente sente e faz, assim, por mais que eu trabalhe com produção, e eu sei que eu estou fazendo repetidas vezes a mesma coisa durante muitos anos, às vezes aquilo cansa, né? E aí entender que aquilo é meu trabalho, né? E saber que aquilo vai ficar pronto e vai fazer parte de uma festa, que é uma peça importante e que todo esse meu sacrifício vai valer a pena no final. Vamos lá! Responder as perguntas de vocês. Eu não sei quanto tempo que eu tô aqui. Eu não sei quanto tempo que eu tenho ainda para responder as perguntas, mas agora eu ainda deixei algumas perguntas para responder. Depois que eu terminar a live, eu vou responder para vocês normalmente nos stories e vou responder o que vocês estão me perguntando agora, tá? Então, a pergunta ali, Pôr do Sol Ateliê. Como você embala para entregar suas peças? Passa verniz? Não passa verniz. Eu embalo com plástico bolha e aí põe dentro da caixa e fecho a caixa. Eu tenho um vídeo ensinando como é que eu embalo. Embalo do mesmo jeito, não tem muito mistério, mas não uso verniz. De jeito nenhum, nada. Vale a pena ter o site próprio? O site próprio só para quem tem um leque de clientes que já te conhecem, sabe? Que você faça divulgação e que as pessoas vão no teu site. Porque o problema do site pessoal, né, o site próprio, é que as pessoas não vão te encontrar no Google. Então, você vai ter que fazer a tua propaganda. O Elo7 vale a pena por causa dessa propaganda que eles fazem. Então, lá as pessoas já estão procurando
as peças que você está vendendo, e aí dentro do Elo7 eles vão pesquisar e aí vão te achar. É muito mais fácil para quem está começando a ter a loja do Elo7. Eu não uso a massa tingida porque às vezes não encontro, né? Você acha que as pessoas estão preferindo aqueles topos de scrap no lugar de topo de biscuit? Não é isso que eu vejo aqui nas minhas clientes. As minhas clientes continuam comprando muito topo de bolo, eu tenho uma procura enorme, eu vejo muita festa com biscuit. Claro que tem outras festas com outro tipo de decoração, mas é assim, não é que estão preferindo o scrap ou preferindo o feltro, né? Tem espaço para todo mundo e depende muito da decoração da festa. Eu assisto muito aquele Fazendo a Festa no GNT e lá tem, cada semana tem um tipo de decoração. Às vezes eles usam muito biscuit, vocês assistem? E é muito legal saber que o biscuit ainda tá lá, né? E fazem lembrancinhas, decoração de mesa, topo de bolo. Então eu acho que nunca vai acabar. E é assim, depende muito da tua cliente, né? Qual tipo de caneta é recomendável para fazer os cílios de olhos na peça? Eu uso Acrylex. Acrylex permanente. Essa aqui, ó. Não vai focar, claro, né? Mas é essa que eu uso, que tem duas pontas. Eu uso essa ponta aqui. Quando o biscuit tá bem seco, tá? Daí você pode usar para fazer os cílios. Mas eu prefiro fazer os cílios com tinta muitas vezes. Duas perguntas ali sobre parceria. Você não tem parceria? Tenho 4 ou 5 parcerias. E como que a gente consegue as parcerias? Para conseguir parceria, precisa trabalhar. E assim, tem que trabalhar focando a artesã. Porque as empresas, elas procuram, né, elas te procuram para você fazer divulgação do produto dela. E aí você vai fazer divulgação desse produto para quem? Para quem vai comprar esse material. Quem que compra o material de biscuit? As biscuiteiras. Então eu tive que direcionar o meu trabalho para vocês que trabalham com biscuit para conseguir essas parcerias. Então tem que direcionar, você tem que abrir mão das tuas encomendas certas, tem que abrir mão das tuas clientes e saber que é um risco muito grande, que você vai estar perdendo encomenda quando você faz esse tipo de divulgação. Porque cliente compra a tua peça pronta. Ela não quer saber como é que você fez. Ela não quer saber que marca de olhinho você está usando, ou que marca de massa você está usando, ou como que você fez aquele brilho. Cliente quer saber do resultado final. Quem que quer saber dessas coisas? Que marca que é o olhinho, como que você fez o brilho? Quem quer saber dessas coisas são as artesãs, as biscuiteiras. As biscuiteiras não vão comprar a tua peça. Esse que é o problema. Aí que é sabe? É achar esse equilíbrio. Eu estive pensando muito, recebi o convite das parcerias quando eu fui na Mega, um pouco antes. Inclusive lá na Mega recebi também o convite das parcerias. A Blue Star foi a última empresa que entrou em contato comigo, né, me oferecendo a parceria. Algumas parcerias eu recusei. E aí todo dia eu fico pensando se vale a pena. Porque tem que direcionar o teu trabalho para outra coisa. E aí, né, que dá esse nó na cabeça. Como que eu vou divulgar o material da empresa que confiou em mim e continuar trabalhando com as minhas clientes, né? Então, achar esse meio ponto aí é meio complicado. Como que as empresas vão te oferecer a parceria? Porque todas as empresas que entraram em contato comigo, elas que entraram em contato comigo, né? Ai, vai acabar a live. Por causa do meu contato. Então, assim, é muito trabalho, e você tem que pensar se é isso que você quer. Gente, eu agradeço muito mesmo. Vai acabar o nosso tempo da live. Semana que vem, se der, eu volto aqui e aí eu espero vocês lá. Obrigadão pela companhia.